Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje, com a presença da Dani, que também é uma pessoa com esclerose múltipla, e Personal trainer. eu acho bonito ela falando isso, gente. Como é que eu faço uma reportagem com a pessoa? Faço uma reportagem, ó. Faço um bate-papo com a pessoa que malha, que incentiva os outros a malharem, e eu mesma só tô malhando da cara do vizinho. E olha lá. Mas sabe que é importante, né. Sim, e falo pra todo mundo do quanto isso faz diferença na vida da pessoa, porque quando eu fazia atividade física era diferente, mas eu vou criar vergonha na cara. 2025 vai ser um ano diferente. É diferente, né. Dani, eu queria começar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como foi o seu diagnóstico, quais as mudanças positivas e negativas que você teve, e como você encarou tudo isso? Tá. O meu diagnóstico aconteceu aos 16 anos. Eu senti o braço direito dormente, e aí essa dormência foi passando para todo o lado direito e depois passando para o lado esquerdo. Aí eu falei com os meus pais, como eu tinha 16 anos, e aí eu fui ao médico, né. O bom é que eu já fui a um neurologista, foi específico, e esse neurologista, para minha alegria, ele já tinha conhecimento sobre esclerose múltipla. Então, em um curto espaço de tempo, ele me pediu uma ressonância magné 2 ressonâncias magnéticas, fiz as ressonâncias. Quando eu entreguei as ressonâncias, ele já falou que eu tinha que esquecer tudo que eu tinha que fazer e ir para um hospital, porque provavelmente ficaria internada. Esse primeiro momento de fala me deixou bem preocupada, assim, né, porque ele me deu o susto, né, esqueça tudo que você tem que fazer. Mas aí, assim, fui ao hospital com os meus pais, e aí nesse hospital eu fiquei 9 dias internada, tomando, né, corticoide, e então para ter o diagnóstico, né, então foram 9 dias foi um curto espaço de tempo, né, de 9 dias, e eu tive diagnóstico. Aí após esse diagnóstico, eu tomei a medicação da esclerose de acetato de glatiramer, Copaxone, e comecei a praticar já, fiz a fisioterapia, né, durante, mais ou menos 2 meses, e depois eu comecei a praticar o treinamento de força, que é a musculação. E a partir disso eu nunca mais parei de praticar esse treinamento. Eh, eu foi com 16 e agora eu tenho 28 anos, vou fazer 29 inclusive semana que vem, e me mantive sempre fazendo esse treinamento, porque ele me ajudou muito a estar bem hoje em dia, então eu vejo como ele é importante e como eu não posso deixar de fazê-lo. Hoje você já atua como personal, né, eu acompanho um pouquinho, porque eu gosto de ficar stalkeando a vida das pessoas nas redes sociais, eu sou dessas, né. E eu vejo muitos vídeos seu incentivando outras pessoas a também fazerem atividade física. Como você mesmo disse, o diagnóstico foi muito cedo. Com 16 anos ainda é considerado esclerose múltipla infantil. E algumas pesquisas dizem que a esclerose infantil ela é mais agressiva do que a esclerose de adulto. E a gente olhando para você nunca vai dizer que você tem uma patologia desse nível, como a esclerose, né, você estando tão bem. Sim. E torno a repetir, não estou romantizando e nem diminuindo a tua dor, Sim, eu entendo, tá. Mas quando você recebeu esse diagnóstico, você estava ali no auge da tua adolescência, é. cheia de planos, né, Sim. começando ali com aquelas ideias que todo Sim, adolescente tem futuro, do né. futuro, Sim, né. Como foi para você e pra sua família encarar esse diagnóstico? é. Nesse momento do diagnóstico, por mais que eu tivesse tido esse susto, né, de esqueça tudo que você tem que fazer, que você vai para o hospital e vai ficar internada. Eu consegui me manter relativamente calma. E aí os meus pais, eles ficaram bem, eles sentiram mais no momento do que eu. Eles ficaram mais o lado emocional mais abalado, então eu tive que me manter mais forte, para que eles, mantivessem essa calma. E foi com essa calma que eu consegui lidar com a doença. E e eu acredito que isso também, né, e pensando mais de uma forma positiva, eu consegui, dar continuidade, assim, à minha vida de uma forma melhor. Então, sempre pensando: "Ah, eu vou melhorar, mas o que que eu posso fazer para melhorar?". E aí
teve a questão da prática do exercício físico, e aí eu fui mudando, meus hábitos também. E aí com isso, né, vendo como foi importante essa questão do exercício, eu decidi fazer a faculdade de educação física. E aí porque eu falei: "Poxa, já que o exercício ele me ajuda tanto, ele pode ajudar outras pessoas também". Então, isso me fez com que eu sempre conseguisse lidar melhor com a doença. E assim minha família se manteve mais tranquila, percebendo, eh, no início, né, foi essa questão, né, do lado emocional muito abalado, mas acho que essa minha calma fez com que eles lidassem melhor também com a doença, né. E mesmo com as dificuldades que eu tive, né, nesse momento, porque quando você tem o surto, né, demora um tempo também para voltar tudo ao normal, ainda bem que eu consegui voltar tudo ao normal, os movimentos, mas nesses 3 primeiros meses, teve algumas limitações, mas aí, minha família também conseguiu lidar melhor, pela minha calma, acredito. Ah, eu sempre falo que a forma como a gente encara o diagnóstico faz toda a diferença no todo, Sim, né. tanto na evolução da doença, quanto em como os nossos familiares nos tratam, Sim, né. Eu escuto muitas queixas, tanto de familiares como de pacientes, né, quando você está à frente você vira é, o escudo de muita gente. sim, E o que eu mais escuto é exatamente isso: "Ah, a minha família não me entende, a minha família me limita, a minha família me trata como se eu fosse doente", e do outro lado o familiar: "Eu não sei como agir com ele. Eu vejo de sofrer, então eu quero tirar aquele sofrimento. Eu acho que eu tô ajudando e eu tô atrapalhando". Então acho que, principalmente, a forma como a gente encara faz toda a diferença em como o outro vai encarar o meu diagnóstico, sim, né. peguei. E hoje hoje eu sei que você tem uma vida extremamente ativa, né. Hoje você trabalha em academia, não é isso? Eu sou personal trainer e dou aula em algumas academias, né, como personal, particular mesmo. E também, faço o mestrado, né, em educação física, com a linha de pesquisa inclusive voltada para treinamento com pessoas com esclerose múltipla. Que bacana. E assim, Dani, já que você entrou nessa linha, vamos aproveitar e tirar as dúvidas, gente. Eh, Existe um treinamento que é melhor ou que cause menos, por exemplo, um dos sintomas que mais incapacita a gente na esclerose é a Sim. fadiga, né. Existe um treinamento que ajude mais nesse sentido? Olha, hoje em dia a gente não tem na literatura ainda, né, na literatura científica, um treinamento que seja melhor. Mas o treinamento multicomponente, ele vem se mostrando ser muito benéfico. Aí o que seria esse treinamento multicomponente? A gente combinar um treinamento de equilíbrio com um treinamento de força, com um treinamento aeróbico. Claro que essa pessoa ela não precisa treinar 5 vezes na semana, né. Mas, por exemplo, se ela treina 2 vezes na semana, a gente pode tentar, incorporar essas 3 modalidades, né, um equilíbrio, força e aeróbico. Aí esse multicomponente seria o melhor. E não só, pensar em um treinamento. "Ah, o treinamento de força vai ser melhor, ou só o treinamento aeróbico vai ser melhor". Então a junção desses 2 também, né, seria o melhor. Então, eh não tem como falar que, por exemplo, a musculação vai ser melhor que a natação, ou que o pilates vai ser melhor e a musculação vai ser pior, entende? Então é sempre esse multicomponente, independente de onde seja. Entendi. E assim, Dani, hoje, se você fosse escolher uma outra profissão, você se vê fazendo outra coisa que não seja. Olha, eu não me vejo. Não me vejo porque, vai muito com relação a uma vida toda, né? Porque envolve o que eu gosto particularmente, né, que é treinar, e o que eu gosto de estudar também, que é o treinamento. E também envolve a esclerose múltipla, então eu tenho esclerose múltipla e eu estudo a esclerose múltipla, e, tem essa questão do treinamento, então tudo isso em conjunto, acho que, forma uma vida, né, toda em volta disso.
Sim. E assim, Dani, em algum momento você sentiu que você não deveria falar que você tem o diagnóstico? Porque assim, eu te faço essa pergunta porque muitos pacientes têm medo ou vergonha até mesmo Sim. de dizer que tem a patologia. Sim, teve um momento inclusive, e não faz tanto tempo assim, que eu pensava que se eu falasse sobre isso, por exemplo, no meu Instagram, seria uma barreira ou as pessoas poderiam me ver de uma forma menor. Só que foi totalmente ao contrário. Quando eu falei sobre isso, né, sobre esclerose múltipla, no Instagram, né, por exemplo, e também falei para mais pessoas, porque as pessoas geralmente não imaginam que eu tenho a doença, eh, por estar bem, né, e e não mostrando aqueles sintomas invisíveis que a gente sabe que tem. Então, quando eu falei sobre isso no Instagram, teve na verdade um apoio, foi bem interessante, porque teve um apoio e as pessoas, puderam conhecer o que que era a esclerose múltipla, e assim eu conheci outras pessoas também que tinham e têm, né, esclerose múltipla. Então isso foi muito interessante, mas eu senti também essa questão de em um momento: "Ah, será que eu devo falar? Será que vão me julgar? Será que vão me achar menor? Vão me achar diferente?" E isso vai impactar nas minhas relações com os meus amigos, com enfim. Sim, teve esse momento. E assim, como é que você conseguiu superar este momento? Eu superei esse momento mesmo com medo, eu tive a coragem de seguir. Eu falei: "Poxa, mas é uma condição que eu tenho, não tem como mudar. Então, por que não tentar, mostrar para as pessoas que tem um lado que elas precisam conhecer, né, que é o lado da Daniela que tem a doença, mas a da Daniela que supera essa doença, que ela sempre vai tentando superar mesmo não tendo cura. Ela sempre está tentando, eh, está se desafiando, né, para superar essa doença." Perfeito. Eu falo que assim, o meu Instagram pessoal tem, todo mundo que me segue sabe que eu tenho esclerose, eu faço postagens da associação, eu falo um pouquinho, mas não é um Instagram voltado para isso. Na verdade, acho que 90% dos meus vídeos é de cachorro. É, gente, eu sou a doida dos cachorros, Muito bom também. né? Porque, para mim, Ana Paula, ali é o meu eu. É o Sim, meu eu antes do diagnóstico, o meu eu durante o diagnóstico, o meu eu depois de se tornar presidente de associação. Então, eu não sinto esta necessidade de estar o tempo todo falando sim, sobre. Faço mais isso no Insta da associação, sim. né. Então, assim, aí algumas pessoas chegam a me questionar: "Mas você não fala da sua vida porque você não gosta?" Eu falei: "Gente, eu falo tanto, em tantos lugares, é Sim, entrevista, é pra jornal, é congresso, é não sei o quê, que na minha página pessoal eu quero falar dos meus cachorros. sim. É, na página pessoal também, né, tá, Eu quero é o seu falar direito. da Ana Paula, Sim, não necessariamente a Ana Paula que tem esclerose, que tem dias ruins, sim. porque todo mundo tem dias ruins, né. É, Se fosse só a gente estava bom. Mas aí, Dani, eu vejo que hoje você tem uma página que é mais profissional, sim, onde você expõe o seu dia a dia, onde eu fico sempre brincando que eu fico te stalkeando, vendo lá você competindo, você treinando. sim. E pra mim pra mim, Ana Paula, né, aquilo ali é uma forma de incentivo que eu falo: "Gente, ela teve o diagnóstico cedo, ela se sobressai, ela consegue fazer atividade física, e eu aqui, sedentária, obesa e com preguiça de sair de casa pra fazer atividade". Mas você pode mudar também, né. E eu posso mudar. Já até comecei. Olha, Já muito bom. comecei. Então, assim, hoje, por que que eu tô falando disso, né? Porque a gente tá falando muito de superação. Sim, A gente se supera todos os dias. é verdade, E superar o outro é fácil, gente. Agora, superar é. É o maior próprio desafio. corpo. Então, hoje, por exemplo, se você fosse falar para um paciente, não, você vai começar uma atividade física, mas você tem muita fadiga, você tem algumas limitações físicas. Vamos começar por uma, sei lá, uma atividade de menos impacto? Sim, Hum. uma atividade numa intensidade mais leve. Seria uma e também essa questão da frequência, né, uma atividade mais leve, é uma intensidade mais leve e com uma frequência menor,
Porque muita gente pensa que tem que começar o treinamento com uma frequência de, por exemplo, 5 vezes na semana, só que não é bem assim. No nosso caso, até 2 vezes na semana você já tem muitos benefícios. E numa intensidade leve, você não precisa começar naquela intensidade super pesada. A gente também tem a mania de se comparar muito com o outro. E aí uma pessoa com esclerose, geralmente, ela vai se comparar com a pessoa que está lá na academia, que já treina e consegue fazer todas as atividades. E ela pensa que se ela fizer um treinamento numa intensidade mais leve ou alguns exercícios mais tranquilos, seria algo que não desse um benefício a ela, entendeu. Só que dá um benefício sim. E todo mundo começa de uma forma, mais amena, né, para então ir progredindo. A progressão acontece com o tempo. Então, tem essa questão e não se comparar. E aí, Dani, nessa questão do não se comparar, é que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque, por exemplo, eu conheço pacientes que conseguem puxar muito ferro e saem dali super bem. Eu, se puxar um pouquinho mais de ferro, que eu digo de peso mesmo, Sim, eu já dou uma fadigada no músculo que o corpo inteiro treme. sim. Aí a gente tem que ter um cuidado, né, porque aí entra nessa questão, né, da comparação. Se o meu grau na verdade a esclerose ela é bem heterogênea, então eu não posso tentar comparar o meu treinamento com o treinamento de outra pessoa que tem esclerose. Então no seu caso, né, eu quando eu faço exercício, né, à noite, dependendo, já fico o corpo mais trêmulo, né, que você falou. Então a gente precisa observar essa intensidade desse treinamento. Ele não vai ser o mesmo dessa pessoa que tem esclerose, mas que consegue puxar tanto ferro assim, né, vamos se dizer. Porque também entra na questão da gravidade da doença, né, dessa pessoa, entra nas experiências dessa pessoa. Então é por isso que a gente tem que pensar de uma forma individualizada e não se comparar, porque cada pessoa é uma pessoa e é isto. A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre as linhas de tratamento, né? Sim, Hoje, a gente sabe que existem drogas super potentes que ajudam muito. E por que que eu tô falando de linha de tratamento? Porque a gente também costuma se comparar quando o assunto é medicação. sim, Eu hoje, por exemplo, faço uso do ocrelizumab. sim, Por escolha? Não. Eu estou na forma que a gente chama de primária progressiva sim, e hoje é o único medicamento existente para minha forma da doença, sim. né? Mas todo mundo me pergunta: "Como você se sente com ele?". Eu me sinto péssima. Quando eu faço ocrelizumab, gente, eu só quero dormir uma semana. Já a Luciana, que faz a mesma medicação, sente um pouquinho de dor de cabeça no dia que faz, descansa ali à tarde e no outro dia vai dar aula. Tudo bem. Vai lá dar aula de vôlei, correr na quadra, faz falar com aquele monte de menino, prestar atenção na aula. Então, assim, até mesmo no tratamento nós somos únicos, Sim, né. os efeitos colaterais acontecem de forma diferente, né. Exatamente. E porque assim, como eu viajo muito, para ouvir e para falar de esclerose, a gente Sim. acaba aprendendo alguma coisa, né, não tem como É não. verdade. E hoje a gente faz uso de imunossupressores e imunomoduladores. Sim, Os imunomoduladores para a fase mais branda da doença, como é o caso do Rebif, do Copaxone, entre outros. E os imunossupressores que já começam ali no gente, aquele que é oral, que um monte de gente usa, Fingolimod. 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 Então, a partir do Fingolimod, aí vem o natalizumab, vem o Ocrevus, Nata e tantos outros que estão surgindo, né. Sim, A partir desses, eles já são imunossupressores, sim, né. Você que hoje está estudando um pouco mais sobre a doença, sim, e você me confidenciou que também faz tratamento com vitamina D. É claro, sim. gente, pelo amor de Deus, vitamina D é coisa séria, hein, não é brincadeira, não é só sair tomando vitamina D como se fosse água. É, e um ponto importante é que eu vou fazer uso de outra medicação, porque só a vitamina D, a gente sabe, nos estudos atuais, que não é o melhor tratamento. Nesse momento, né, na base na literatura científica, a gente sabe que não é o melhor tratamento. Então, devido a isso, né, vou fazer uso de outra medicação. Muito bom, tá. E assim, hoje, eu percebo assim, eu já usei imunomodulador e uso imunossupressor. Sim. Eu sentia, na época que eu usava o imunomodulador, menos fadiga.
Sim. É óbvio que Uhum. tem anos de uma medicação para outra, tem o fator idade, tem o fator sedentarismo, mas não conta para ela, que é claro que influencia muito na questão da fadiga. Sim, Mas hoje você conseguiria ver alguma diferença desses tratamentos para quem está fazendo atividade física? A pergunta tem um sentido, apesar de não parecer. sim. Mas é porque eu já ouvi muito paciente que fala assim: "Não, mas é porque eu uso imunossupressor, eu não posso fazer atividade física". Então, aí a gente entra na questão de como esse, imunomodulador ou esse imunossupressor está agindo, né, de forma individual. Se esses efeitos, por exemplo, na semana que você toma a medicação, você se sente mais cansada, você se sente mais fadigada, você sente que te causa até, em alguns casos, náuseas, né. Então essa atividade física nessa semana vai ter que acontecer de uma forma mais branda e dependendo, você vai até precisar descansar desse treinamento alguns dias. E se caso acontecer de você praticar essa atividade, ela vai ter que acontecer de uma forma mais numa intensidade mais leve, justamente porque o imunossupressor, né, a imunidade então, vai ficar mais baixa, né, então precisa ter muito cuidado. Então cada caso vai ser um caso, mas sempre observando esses efeitos da medicação de forma individual. Perfeito. E assim, as pessoas também costumam confundir muito estar fazendo fisioterapia com estar fazendo uma atividade física. Sim, E hoje eu já sei, então eu não vou cair nesse erro mais, são coisas, uma complementa a outra, mas são coisas diferentes, diferentes. Uhum, né. sim. E aí você podia falar um pouquinho mais sobre essas diferenças, que é pra galera entender, enfim, que, gente, não adianta, a gente tem que ir pra academia, tem que puxar ferro, tem que aceitar que precisa da atividade física, que seja até mesmo uma caminhada, se você se sente melhor pra começar com uma caminhada ou uma natação, enfim, tem que ter alguma coisa Sim. além da fisio, né. Tá, eu vou falar então de um momento que de uma pessoa que tem um surto da esclerose. Por exemplo, tive um surto da esclerose. Após esse surto, eh algumas pessoas elas voltam a esses movimentos, né, só que para esses movimentos voltarem ao normal, dependendo, né, a gente precisa também de uma fisioterapia. Aconteceu o surto, a pessoa faz a fisioterapia. Só que depois dessa fisioterapia, ela vai fazer para ela se manter, né, a longo prazo, praticando essa atividade, aí ela pode entrar na questão do treinamento. Então, aconteceu o surto, ela vai fazer a fisioterapia, se sentiu de uma forma melhor, esses movimentos já estão voltando ao normal, né, vamos se dizer. Então ela vai praticar o treinamento de força. E aí esse treinamento, né, voltado de forma individual e numa intensidade, aí a gente entra na questão da intensidade. Então vai ser uma intensidade um pouco maior, mas claro, sempre respeitando os limites dessa pessoa. Então, a fisioterapia vai ser difícil também, né, porque após um surto, né, a gente sabe que demora, né, um pouco para voltarem, né, os movimentos ao normal e dependendo da pessoa, esses movimentos não vão voltar todos ao normal, então a gente precisa ter um cuidado, né. E após esse período, aí a gente vai observar se esse treinamento, né, como vai ser esse treinamento, aumentando essa intensidade. Perfeito. Hoje eu faço fisioterapia lá na UNB, sou suspeita para falar porque eu estou desde o início do projeto e eu amo, Sei. né, e as meninas sempre pegam no meu pé a mesma coisa: "Aninha, tem que fazer atividade física. Aninha, tem que fazer uma outra atividade física além da fisioterapia". Isso. E tem outro ponto, Ana, algumas pessoas elas vão praticar a atividade física, né, o exercício físico, por exemplo, um treinamento de força, né, e também vão fazer essa fisioterapia. Só que, com objetivos, vamos se dizer, um pouco diferentes. Por quê? Na fisioterapia pode ser que eu faça uma atividade mais voltada de uma forma para trabalhar o meu cognitivo e também o meu equilíbrio. E no treinamento, eu já faço um treinamento mais voltado para essa questão da força em si, né. Então aí a gente entra em demandas diferentes, né, Perfeito. pontos diferentes. E assim, pessoal, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, Dani, hoje você é uma jovem,
né, já com quase 30 anos, Sim, verdade. e eu sou uma jovem adolescente de 40 anos, mas que ambas estamos em fases diferentes da doença, mas que a gente busca encarar da mesma forma, Sim, né, que não dá para ficar dentro da área do capacitismo. A gente tem que buscar se superar, sim, né. verdade. E aí, partindo dessa fala, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes que estão chegando agora, que estão recebendo o diagnóstico agora, para os pacientes que já são diagnosticados há algum tempo, mas que ainda não conseguem fazer uma atividade física, por N motivos e principalmente por acabar se limitando, Sim. né, por medo, enfim. Olha, é difícil esse diagnóstico, é difícil lidar com a esclerose, é difícil. Mas se você se mantém pensando sempre no negativo, vai ser muito mais difícil lidar com a doença. Então a gente precisa, tentar de fato se superar, mas eu não preciso pensar nessa superação, fazendo o que o outro faz, porque às vezes o outro está numa num ponto de vida diferente do meu. Então eu vou fazer a minha superação de acordo com a minha como acontece a minha vida, como a doença me acometeu, então eu sempre vou tentar, de fato, me superar, não pensando, em como o outro está se superando, é algo individual. Então por mais que seja difícil, né, a gente precisa tentar sempre pensar em tornar essa essa doença, né, levar ela na vida como uma forma mais leve, de uma forma mais leve, para assim a gente conseguir, de fato, ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito, Dani. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. A gente vai ter outros momentos para falar ainda mais de formas mais específicas sobre atividade física, viu? Mas, de antemão, já te agradeço muito por se disponibilizar, por vir aqui. Pessoal, quem tiver dúvidas, quem quiser mandar perguntas para Dani, manda aí nos comentários que vão ser todos encaminhados para ela. E aí a gente marca um outro momento, ou faz um vídeo, posta nos nossos Instas, né? A Dani tem um Instagram dela É, de trabalho, sigam, Daniela Costa Personal. vocês vão gostar, acreditem em mim, eu sou chata e eu gosto, então vocês também vão gostar. E sigam as nossas páginas, a gente vai estar sempre postando conteúdos importantes, relevantes e atuais sobre a esclerose múltipla. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.